No mundo frenético que a gente vive, tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes sendo bombardeado o tempo todo por N fatores para dar conta, a gente não consegue priorizar, né? Me deram nos bastidores uma missão de fazer uma gestão de tempo. Vamos juntos nessa? Ver se a gente consegue fazer? Vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, queridos podcasters. Não, podcasters somos nós. Mas quiser vir participar, vem. Mas vocês estão juntos conosco nessa jornada aí de mais de 50 capítulos. A gente tá falando nos bastidores que a gente é bombardeado o tempo todo por informações e necessidades de acelerar e entregar ao longo de um dia diversas tarefas. E fazer gestão do tempo tem sido cada vez mais um tom de prioridade na vida da gente, né? Porque não tem, de verdade, como fazer algo se você não se planejar, como fazer algo se você não se organizar naquela questão das 24 horas. Porque o mundo não vai mudar por sua causa, o tempo também não, né? Então, trazendo hoje aqui essa gestão do tempo que não existe pluralidade para foco. Essa é a pior parte, né? Vamos ver se a gente consegue realmente organizar esse tempo e fazer dele o melhor caldo. Né? Julião, como é que você tá? Joia, maravilha. Cara, já jogando aquele negócio que é óbvio, né? Cara, mas assim, às vezes a gente tem aqueles insights do óbvio, né? Então, o óbvio não tem como a gente falar, não tenho tempo. Cara, o tempo é a única coisa realmente que todo mundo tem, exatamente igual. Democrático. Cara, é o recurso mais democrático que tem, porque assim, todo mundo tem exatamente o mesmo tempo. Você pode falar, não, eu não tenho uma caneca dessa. Realmente, eu tenho a caneca e outra pessoa não tem. Mas, cara, tempo é exatamente o mesmo que todo mundo tem. Então, a gente tem que falar realmente não de arranjar tempo, né? Porque tempo a gente tem, é justamente de gestão de tempo. O que a gente vai fazer com ele? E aí, Dan, tudo bem? Tô bem, cara, tô bem. Eu tô lendo um livro, inclusive, que até trouxe ele aqui para ilustrar, chamado Tal da Física, do Fritjof Capra. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, tenho ele há muitos anos, e comecei a ler ele agora, na virada do ano passado para esse e tal, tô terminando, porque é um livro que vai fazer uma correlação entre grandes conceitos da física, mas especialmente da física quântica, apesar dele ser um livro dos anos 70, com algumas atualizações depois, e as grandes religiões orientais, especialmente o taoísmo, o budismo e o hinduísmo. E uma das coisas que ele fala ali, primeiro baseado em conceitos físicos, né? Inclusive a teoria da relatividade de Albert Einstein, mas depois ele vai mostrar que em vários grandes textos e falas, né? Enfim, e orientações místicas orientais, isso também é que o tempo é relativo. E aí, pela física, e agora eu vou falar o que eu entendi como um cara de humanas, né? Que não entende fortemente de cálculos matemáticos tão complexos quanto, né, o da física quântica e das teorias da relatividade. Mas o tempo é relativo porque ele depende fundamentalmente da velocidade com que se está percorrendo um determinado espaço, sendo que tempo e espaço viram uma unidade em comum. No fundo, a física quântica está nos ensinando de várias formas que tudo está conectado. E o tempo é relativo porque depende da conexão que eu estou fazendo a isso e da velocidade que eu estou dando. Quando a gente acelera as coisas demais, a gente tem a sensação de que o tempo passa muito rápido. Quando a gente respira, a gente tem a sensação de que o tempo passa mais devagar. E mesmo que ele não passe mais devagar no cronômetro do relógio, ele passa na questão da percepção. Sim. Né? Então, você está assistindo um jogo de futebol, por exemplo, para pegar um esporte bem conhecido no Brasil, se o seu time está ganhando, você acha que o tempo não anda, do tipo, cronômetro desgraçado, termina logo o jogo. Se o seu time está perdendo, você fala, o que está acelerando demais esse relógio? Calma, segura aí o tempo que eu preciso de mais uns minutos para o meu time tentar empatar. Então, o tempo é relativo. Até certo ponto, no sentido de que ele é o bem mais democrático. Isso não é relativo. Todo mundo tem 24 horas e mais um chorinho, né? Tanto que a cada 4 anos tem que ter mais um, né, mais um dia, ou mais o um tal dia do ano lá, bissexto. né? Sim. Mas ele é o mais democrático de todos. Todo mundo tem o mesmo. E aí, para devolver para vocês, além dele ser o mais democrático, ele também é o bem, o recurso, né, como o Júlio falou, mais efêmero, né? Porque
o que eu fiz hoje de manhã, sei lá, nós estamos gravando agora, não sei que horas vocês estão assistindo, mas nós estamos gravando próximo do horário do almoço. Pois bem, mas o que eu fiz de manhã, o que eu fiz desde a hora que eu acordei, bem cedinho, até agora, já foi. Se eu aproveitei, se eu tornei isso algo útil na minha vida, se eu deixei algum valor agregado, excelente. Se eu desperdicei meu tempo no sentido de que, caramba, já é meio-dia e eu não produzi nada, também já foi, meu amigo, é daqui para frente. É muito efêmero, né, o recurso tempo. Ou utiliza ele direito ou não utiliza. O que não dá, quer dizer, até dá, né? Poder, como eu digo para meus filhos, poder pode tudo, né? Mas o que a gente não deve é dizer que não teve tempo. Sim. Tempo a gente teve. A pergunta é, o que fizemos com esse tempo? A gente às vezes não prioriza as coisas que de verdade importam, né? Como a gente acha que o tempo, ele é farto e não vai acabar nunca, pelo menos a gente tem essa sensação. Eu tenho, vou dar voz de fala só pra mim. Às vezes eu tenho a sensação que eu tenho o tempo do mundo. Não tenho o tempo do mundo. Porque, cronologicamente, a gente tem uma data de validade, certo? Né? Pelo menos com base na história da humanidade. E se eu tenho mais de 50 anos, por exemplo, pela média, eu tenho mais passado que futuro. Certo? Então, cada vez mais, uma coisa é certa, eu tenho menos tempo. E se eu não faço bom uso do tempo, em algum momento ele vai me faltar. Aliás, mesmo fazendo bom uso do tempo, para quem é ávido por aprender, para quem é ávido por melhorar a si próprio e para quem for devolver isso para outros daquilo que aprendeu, que é a essência do se doar, né? Talvez todo o tempo do mundo ainda é pouco. Mas por muitas vezes a gente nem percebe que esse tempo está o tempo todo correndo e a gente acha que a gente está parado no tempo. Tem uma música bonitinha, né? Um forró. Você estava falando disso e estávamos falando da importância que a gente dá para as coisas. Tem um chachadinho ali que diz: todo tempo que eu tiver para mim é pouco para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Num lugar que eu gosto, com a pessoa que eu gosto, nossa, todo tempo é pouco. Mesmo que eu fique o tempo inteiro, ainda eu ia querer mais. Agora, experimenta dizer que você tem 5 segundos com espinho no seu pé. Meu Deus do céu, isso parece uma eternidade. Tira esse espinho daqui e tal. 5 segundos, calma, já vou tirar. Não, tira agora. Depende. Depende do que está acontecendo e o valor que eu estou atribuindo ao que está acontecendo, né? Bom, fala, Julião. Desculpa. Não, eu achei interessante. Vou te dar tempo de fala. Obrigado. Achei interessante que você falou dessa relatividade do tempo, porque assim, cara, se eu olhar no relógio, ele tá passando no mesmo tempo que ele sempre passou, né? Se olhar no relógio, assim, o segundo ele não é mais devagar ou mais rápido agora ou depois. Mas outro dia eu tava conversando com a minha filha, que ela tem hoje, vai fazer 12 anos, e dela tava... a discussão dela era sobre isso. Falou, qual foi o ano que passou mais rápido? Não, eu lembro que 2023 foi muito rápido, mas o ano passado não foi tão rápido. E ela estava justamente fazendo essa avaliação, assim, de quão rápido passaram os anos para ela, né? E alguns anos foram mais rápidos, outros menos. E é interessante essa percepção, que ela é nova, né? Então, assim, imagina, se ela tem pouco mais de 10 anos, então cada ano é tipo 10% da vida dela. É verdade. Né? E já com essa percepção. E o que a gente estava tentando fazer era justamente esse paralelo. O que aconteceu nesse ano, então? O que fez ele passar mais lento ou um pouquinho mais rápido? E uma outra coisa que para mim, por exemplo, é muito real é... Segunda-feira de manhã, para mim, é um período que para mim rende muito no trabalho. E é engraçado que toda segunda-feira de manhã, cara, das 10 horas da manhã, parece que eu fiz 1000 coisas, né? Assim, mas foi assim, eu cheguei no escritório às 8, em 2 horas ali, rendeu muito aquele período. Aí vai chegando mais pro finalzinho da semana, às vezes faço o dia inteiro, o que eu fiz hoje mesmo? E parece que o tempo não rendeu, né? Então eu tô querendo só exemplificar essa percepção do tempo, essa relatividade do tempo, que por mais que o relógio esteja batendo exatamente no mesmo ritmo o tempo todo, a forma como a gente usa ele e essa percepção do uso dele, cara, varia absurdamente, né? No nosso dia, no o ano, né? De repente acabou o ano falando, o que aconteceu mesmo esse ano, né? Sumiu, passou. Mas eu acho que tem tudo a ver com essa intencionalidade, assim, de como é usado esse tempo. Se a gente fala, não, eu fiz tal coisa, eu produzi tal coisa, eu fiz aquilo que eu queria, em geral o tempo tende a passar mais devagar, né? A gente percebe que
Tá ok? Eu fiz um bom uso dele. Se tenta ficar 2 horas rolando no Instagram, cara, vai ter parecido 5 minutos, né? 5 minutos que você tava lá. Mas isso tem uma questão biológica no cérebro também. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa de... Acho que tá no hipocampo, né? Sim. A questão da temporalidade cerebral. Outro dia eu estava vendo um programa que era sobre mágica, né? Era um documentário, um programa de mágica, né? E daí eu tinha mais ou menos a seguinte tarefa, né? Tinha um palco assim, várias pessoas ali no palco fazendo alguma coisa. Falou, você tem que contar quantas pessoas estão de sapato vermelho. Não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim. Então, assim, conta quantas pessoas nesse período ali de 30 segundos, 1 minuto. E daí você tá lá, tal, você conta. Aí depois, no final, ele falava assim, e você percebeu o cara vestido de coelho? Ele falou, não é possível. Como assim um cara vestido de coelho? Daí ele volta exatamente o mesmo vídeo e tem um cara doido passando assim, vestido de coelho no meio do negócio e ninguém vê. Então assim, o programa é justamente isso. Ele falou, cara, quando você tá focado em alguma coisa, você não percebe o todo ali. E o nosso cérebro, ele tende... A mágica, né? O ilusionismo, ele usa muito disso, né? O nosso cérebro, ele tende a cortar coisas... Ele tende a eliminar algumas coisas da nossa memória, da nossa percepção, para que a gente consiga estar focado em uma coisa só. Então é isso, assim, dependendo do que a gente estiver fazendo, o tempo, ele simplesmente acabou, passou ali. O seu cérebro, ele para economizar energia, ele não processa aquilo. E você simplesmente passou o tempo. É isso que eu falei das redes sociais. Você tenta passar 2 horas no Instagram, cara, assim, o seu cérebro vai esquecer aquilo ali em segundos. E o tempo, de repente... E só para... Eu vou passar a bola já. Esses dias eu vi um dado. Qual que é a média de tempo nas redes sociais do brasileiro? Você tem ideia disso? Você chuta? Eu chutaria umas 4 horas. Por dia? 3 horas e meia. Por dia? Por dia. O tempo médio que um brasileiro passa nas redes sociais é de 3 horas e meia. Cara, 3 horas e meia. Mas peraí, olha só. Então, eu estava até anotando aqui pensando, será que a gente deveria, pelo menos aqui na nossa conversa, discutir a importância do tempo por quantidade ou por velocidade? Porque uma coisa é a gente olhar e falar, num dia que tem 24 horas, o indivíduo fica 4 horas. Ele fica 1/6, correto? Se eu não estiver falando bobagem, 1/6, em média, do seu tempo nas redes sociais. Considerando que ele deve dormir entre 6 e 8 horas, putz, é mais ainda do seu tempo acordado, né? Tá certo, nos parece muito. Mas agora vamos inverter a questão da quantidade barra velocidade, vamos falar da questão da plenitude barra utilidade. E se o indivíduo tá 4 horas por dia nas redes sociais, mas, por exemplo, fazendo uma pesquisa, ou, por exemplo, fazendo a distribuição de um conhecimento, ele está gravando e divulgando aulas. Por exemplo, tem um programa que eu adoro, não sei se tuas meninas chegaram a assistir, Pailo, não sei se a tua turma também, Júlio, chamado Manual do Mundo. Um cara que ele tenta mostrar os bastidores de tudo, desde como faz uma bola de futebol, até como é que se cultiva alguma coisa, até como é que é energia elétrica. Um brasileiro incrível, não lembro o nome dele, mas super conhecido assim da garotada. O cara tem assim, acho que já... Miguel tem quase 15 anos. Eu acho que o programa tem mais, se bobear até do que 15 anos, e ele publica no YouTube, né, os episódios. Ele tem centenas de episódios. Tudo bem, se o indivíduo ficou 4 horas nas redes sociais, vamos incluir aqui o YouTube nas redes sociais, mas porque ele estava gravando um programa desse ou assistindo para aprender, não torna tudo relativo? Sim. A gente pode continuar discutindo se não é demais também ficar 4 horas. Mas não é diferente 4 horas assistindo vídeos do Manual do Mundo que está ensinando coisas, né? E aumentando o repertório, o conhecimento, ou 4 horas fofocando a vida dos outros? Sim. Ficando 4 horas ali vendo a vida do outro, criticando a vida do outro. Então, talvez o ponto aqui que eu queria provocar todos nós, né? Nós aqui, quem está nos assistindo, como é que eu também lido com a minha... como é que eu lido com a minha relação ao tempo? Baseado em quantidade e velocidade ou baseado em importância e plenitude? Cara, baseado em propósito, né? Ou propósito. Baseado em propósito. Você falou assim que sua filha achou que passou rápido demais, né? 23 e 24 não. Mas se em 23 ela fez um montão de coisas legais e com propósito, o fato de ter passado rápido talvez não seja um problema. Sim. Agora, por que 24 passou demorado? Pode ser porque, sei lá, fiquei... sem fazer muita coisa. Não fiz nada muito significativo. Aí, realmente, pode ter sido um desperdício. Eu vou trazer uma experiência que eu tive.
Essa coisa quando você está entretido e não percebe o tempo passar, o corpo às vezes responde, né? Então, vou trazer a questão primeira, que é ficar fazendo scrolling, né? Que é ficar passando pelas redes sociais, que é fazer nada, né? Simplesmente ficar ali existindo. Sim. Né? E aí, quando você, sei lá, vamos inventar um horário aqui, começou às 10, você fica ali fazendo aquelas coisas, quando você olha de novo pro horário e viu que 2 horas se passaram, é meio-dia. E você fala assim, como pode ter passado 2 horas, se pra mim a sensação que foi de 15 minutos, mas o seu corpo tá todo dolorido, porque você ficou numa posição só, todo torto. Sim. E aí, eu vou trazer a minha experiência. Eu fiquei com uma sensação, um sentimento nessas 2 horas que eu fiz nada, não agreguei valor, não aprendi nada e não aproveitei esse tempo. Eu fiquei com um sentimento. Pouco tempo atrás, eu em casa precisava limpar as janelas da varanda, são aquelas portas de vidro camarão, sabe? Que vai abrindo, vai juntando tudo, de correr. Super imundas. E dá um trampo lavar aquilo lá, porque os 2 lados, né? Do vidro. E vai pegando chuva, sujeira e tal, vai acumulando. Então você tem que abrir tudo e ir lavando os 2 lados, né? Frente e verso, e enxugando, secando, tirando pó para poder ficar transparente, translúcido, 1 a 1. E aí eu tinha uma reunião. Eu estava fazendo isso num dia que era folga, mas eu tinha uma reunião para acontecer. E eu pensei comigo assim, eu falei, eu quero aproveitar esse tempo, porque se eu parar pela metade e for para a reunião para depois voltar, provavelmente eu não vou ter pique. Porque uma vez que você inicia num ritmo, você tem que aproveitar esse ritmo e finalizar. Você deixa ele meio em aberto, depois dá preguiça de voltar ao status quo anterior, né? Bom, muito bem. Eu comecei a fazer e aí eu dei uma olhada no relógio. Eu comecei tal hora e pela quantidade de unidades que eu tinha que limpar, ia me tomar 2 horas e 15. E eu falei assim, não posso tomar 2 horas e 15, porque em 2 horas eu tenho outra reunião. Ainda tem a tal da reunião que tem que acontecer. Então eu tenho que acelerar o processo para poder cumprir dentro das 2 horas e estar nessa reunião e não ter o residual de fazer o trabalho. E muito bem, comecei a botar energia para lavar os vidros, secar e fazer num ritmo padrão, né? Sim. Comecei a acelerar. Terminei tudo e bati o olho e consegui cumprir com esses 15 minutos a menos. Coincidência ou não, foram 2 horas dedicadas a um trabalho braçal, né? Que foram as mesmas 2 horas que eu perdi lá fazendo o scrolling do celular na rede social. Só que a sensação e o sentimento, mesmo ter sido um serviço braçal, um serviço de manutenção, limpeza, né? Não gerou nenhum valor para a sociedade e tal, sei o quê, a não ser uma satisfação para mim. Sim. Mas comparado esses dois, essa experiência que eu quero trazer para vocês, eu me senti tão bem, que essas 2 horas que eu fiquei fazendo trabalho manual foram mais valiosas do que 2 horas que eu fiquei olhando N assuntos que não me serviu para nada. Tinha um propósito. Exato. Entendeu? Então, o tal do propósito, às vezes não precisa ser, gente, uma coisa de grande magnitude. E simplesmente é o seguinte, você está sendo útil para si próprio ou para aquilo que você se propôs a fazer. Ou para alguém, ou para... Né? Porque se você está só existindo, em algum momento você fala assim, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E eu acho que o tempo está passando rápido ou está passando lento, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então, e ter essa clareza, né? Porque alguns às vezes até têm o propósito, podia estar lá limpando as janelas e tinha o propósito de deixá-las limpas, mas não parou para refletir, não precisa fazer uma reflexão, meditar. Mas assim, pera, o que eu estou fazendo aqui? Limpando janelas. Qual é o objetivo? Deixá-las translúcidas para evitar sujeira, para a gente poder enxergar melhor a paisagem. Pronto, então, pum. Bora botar foco nisso. Pra me sentir bem mesmo, né? Porque às vezes você tá convivendo com uma sujeira que você vê... Isso, para evitar o meu mal-estar. Isso não me agrada, né? Bom, para gerir o tempo eu vou então ser direto no meu ponto aqui, entregar para o Júlio para ele ir finalizando, já que a gente falou que queria tentar fazer aproximadamente em 30 minutos. Eu acho que se tem uma coisa que a gente não pode dizer é não tenho tempo.
tempo a gente tem? Vou pegar aqui Agostinho de Hipona, né? O conhecido Santo Agostinho, que disse antes de 430 depois de Cristo, que foi quando ele morreu, que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Agora, se quero explicá-lo a quem me pede, não sei. Essa definição de tempo vai variar muito, né, para cada um de nós. Mas o que a gente não pode é varear, né, perder o bom senso e dizer não tenho tempo. Tenho. O que a gente talvez tenha que se perguntar é ao que eu dei prioridade? Como eu aloquei esse tempo? Eu lembro de uma frase que uma cliente me falou um dia, eu repito várias vezes isso e algumas vezes isso me ajuda a trazer foco, que é: não existe prioridade no plural. Falar em prioridades é um contrassenso. Não funciona. Não, mas eu tenho várias coisas importantes. Claro, a gente tem várias coisas importantes que são mais importantes que várias outras coisas. E dentre essas coisas importantes, qual é a mais importante? Qual é a prioridade? Tá? Então, eu acho que essa clareza de qual é a prioridade é o primeiro ponto fundamental para a gente fazer uma boa gestão do tempo. Para mim, isso aqui é ponto sine qua non, ponto básico. O segundo ponto é qual é o modelo que eu adoto de gestão do tempo. Porque também é fácil a gente até saber qual é a prioridade, mas não ter uma metodologia para se manter focado nessa prioridade. E aí eu lembro do Stephen Covey, um escritor norte-americano que escreveu um livro bem famoso chamado Os 7 Hábitos. Tem aí, cara? Os 7... você tem uma versão diferente, o que eu tenho é capa azul. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Capítulo 3. Como é que chama o capítulo 3? Você lembra? Primeiro, o mais importante. E aí, parece óbvio depois que alguém diz, como, né, falou o Júlio agora há pouco. Né? E é óbvio. Só que o óbvio precisa ser dito também. Então, é por isso que ele propõe que a gente faça a gestão do tempo não baseado em listas. Então tem gente até que fala, então tá, deixa eu ver aqui as coisas que são importantes e eu vou escrever para eu não esquecer e tal. Mas espera aí, não faz uma lista não, faz uma matriz. E é super fácil de encontrar isso no Google. Você escreve lá, Stephen, né, S-T-E-P-H-E-N, Covey, C-O-V-E-Y. Matriz de prioridade. E aí vai mostrar ali 2 eixos, o eixo do importante e o eixo do urgente. E o que ele diz? A gente não pode sucumbir ao eixo do urgente. Porque urgente não necessariamente é importante. Primeiro nós temos que fazer o que é importante. O que é importante e urgente, claro. Porque se é importante tem a ver com resultado, tem a ver com impacto naquilo que realmente tem valor agregado. E se é urgente, alguém está pressionando. Isso ele chama de quadrante 1. Mas o que ele chama de quadrante 2? Que deveria ser o segundo elemento a ser trabalhado. As coisas que forem importantes e não urgentes. Por quê? Porque primeiro o mais importante. E o que a maioria de nós faz? Às vezes até primeiro resolve o que é importante e urgente. E depois vai resolver o que é urgente, mas não é importante. Pera, mas por que você está resolvendo isso primeiro? Não, porque alguém está me enchendo o saco. Porque o tempo está acabando. Mas acabando para quê? Não sei, para aquela promoção. Talvez é importante para você o que tem naquela promoção? Às vezes não é. Não é prioridade porque não é importante. Não é parte do seu propósito. Então, primeiro o mais importante, sendo ele urgente, e depois o mais importante, mesmo quando ele não for urgente. E sabe por que é tão fundamental que você faça aquilo que é importante e não urgente? Porque se é importante e não é urgente, você pode fazer com calma. Com maestria, com cuidado. Então, adotar a matriz de prioridade me ajudou muito. E, inclusive, eu chamava ela, antigamente, de matriz de prioridades. Acho até que talvez no livro do Covey tenha esse nome no plural. Aí, quando essa cliente me disse essa frase, não existe prioridade no plural, eu falei, é verdade. Mesmo dentro de cada um dos 4 quadrantes, porque ainda tem o 4º quadrante, que é o que não é importante nem urgente, né? Sim, aí, Você faz quando der tempo, você faz quando você não tiver mais nada pra fazer da vida. Só que se quiser fazer também. Cara, mas ó, Só que às vezes a gente tá puxando a barra, né? mas já que a gente citou, eu acho que boa parte desse scrolling aí na rede social é exatamente... É o Q4. Não é importante nem urgente. Isso. Só que tem coisa nos outros quadrantes e você não tá fazendo. Tá gritando. Você tá dando prioridade ali. Então, mas não é nem urgente e não é importante. Isso. E aí não poderia estar na sua prioridade. Não deveria. Mas por que às vezes está? Por falta de uma metodologia. Falta de um modelo para ajudar a gente a se organizar e a gente sucumbe um pouco ao instinto. Aquilo que é a vontade, sendo que falta às vezes uma métrica para te dizer onde colocar o foco. A gente tem uma coisa por trás dessa matriz, Dan, que eu não sei se foi mencionada, que é
Se eu consigo me organizar com base nessa matriz de importância, de urgência, de emergência, enfim, ou de não importante e não urgente. Se eu consigo me organizar colocando o olhar em cima do que é importante, mas não é urgente, e realizar ele bonitinho, eu nunca vou entrar em urgência. Ele fala exatamente isso. Você não entra no estresse da urgência. Exato, aí eu não preciso entrar em descompasso com o que eu escolhi. Então, se eu trabalho planejado, não tem surpresas. Agora, se eu não me planejo, como é que eu vou ao acaso achar que tudo vai funcionar muito bem? Mas isso mudou minha vida, pensando, por exemplo, na consultoria e nos treinamentos, para muito melhor quando eu comecei a adotar essa planilha e depois virou quase algo automático, em vez da lista. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho um treinamento com um determinado cliente 2 dias seguidos em fevereiro, 25 e 26 de fevereiro. Se eu deixar para começar a preparar o conteúdo em fevereiro, eu já começo a ficar estressado com a proximidade da agenda, porque eu tenho que preparar, eu tenho que mandar, tem que estar tudo pronto. Se eu começo agora em janeiro, devagarzinho a fazer, monta o esqueleto do treinamento, separa os principais slides, vê o que você vai querer pesquisar, já dá uma primeira pesquisada, você vai trazendo uma calma que faz com que o meu cérebro trabalhe melhor. E a palavra, eu só não me lembro qual é o instituto que anualmente elege a palavra do ano. Acho que é Oxford, se eu não estiver enganado. Eu acho que é Oxford. Eles elegeram, sabe, não é nem palavra, é palavra/expressão do ano. Sim. Vocês sabem qual foi a expressão que eles elegeram como a expressão mais emblemática de 2024? Nossa, eu vi esse, não vou lembrar. Brain rot. Brain rot, isso mesmo. Sim. Cérebro podre. É verdade, eu escutei. Por quê? Porque a gente fica ali se estimulando de um monte de pequenas coisinhas que depois você fala, ai meu Deus, acabou o dia, eu não fiz nada. E a gente vai apodrecendo o cérebro com coisas que não têm vínculo com o propósito. Eu vou finalizar então aqui minha parte para entregar no tempo para vocês finalizarem com uma citação que eu lembrei desse cara aqui, pus a camiseta e nem tinha inicialmente o propósito de falar dele. Isso aqui é o fantástico Antônio Carlos Belchior, né, um dos maiores compositores da música brasileira. A frase que tem na camiseta nem é a que eu vou citar, mas a frase da camiseta é: eu quero o que a alma deseja. Pronto, já tem um propósito. Eu quero o que a alma deseja, então o que a alma não desejar não está no meu foco. Mas a frase que eu lembro dele é de uma música chamada Alucinação, que eu adoro, do disco de mesmo nome, que ele diz assim: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Este é o meu foco. Amar e mudar as coisas. Ah, mas vamos ali naquela festa só passar um pouquinho o tempo e dar uma relaxada. Vai me servir a amar e mudar as coisas? Não, então não é minha prioridade. E aí eu começo magicamente a ter tempo. Porque eu foco. Não há prioridade no plural. Prioridade é algo singular. A prioridade agora é essa. Foca nisso. Quando você acabar isso, você faz outra coisa. Aí depois você vê se o seu tempo não começou a ficar um pouquinho mais largo, né? Se as coisas não começaram a caber mais, porque você colocou energia para que coubesse o que é prioridade. Exatamente. Vocês têm 1 minuto e meio para encerrar, meninos. Eu vou deixar prático a isso que a gente está falando, né? Essa matriz do tempo, eu tinha visto esse conceito já há alguns bons anos. Eu acho que alguns exercícios que eu faço, porque assim, cara, meu trabalho sempre são várias coisinhas, né? Responder algum cliente, fazer alguma coisa, geralmente isso é muito, muito detalhezinhos. Então, assim, eu tendo a me perder muito fácil, né? Então, várias vezes eu paro e falo, não, o que eu preciso fazer agora? O que é realmente importante de resolver agora? Eu acho que essa é uma das coisas que eu tento fazer. Mas é isso. Existem coisas que são importantes, mas elas não são urgentes. Então, geralmente, a gente faz a lista das coisas que são urgentes, né? Aquilo que eu realmente preciso listar agora. Mas colocando exemplos, né, de coisas que são importantes, mas não são urgentes, por exemplo, questões de saúde, né? Eu preciso ir no médico. Mas por quê? Não, eu preciso ir só para fazer um check-up geral. Cara, não é urgente. Tá doendo alguma coisa? Não. Se não tá doendo nada, eu não preciso ir agora. Só que se não preciso ir agora, pode ser que passe 1, 2, 3, 10 anos e eu descubro lá na frente uma coisa que é urgente. Outra coisa que para mim gritou muito nos últimos anos é em relação às crianças. Porque, assim, às vezes tem coisas que você precisa ali trabalhar no relacionamento com as crianças ou em educação. E, cara, que não é urgente, né? Porque, assim, você tem tempo ainda para fazer. Só que daí as crianças começam a crescer, né? Começa a passar o tempo e você fala, cara, não, peraí.
Acho que não tem tanto tempo assim, né? Então, relacionamento em geral, eu acho que caem nesse quadrante. Boa parte dos relacionamentos, seja marido, mulher, né? Cônjuges, namorados, tal, assim, nem tudo é urgente ali, né? Eu preciso ter alguma conversa, preciso fazer alguma coisa com essa pessoa para investir no relacionamento. Nem sempre é urgente. Mas, cara, tem um grau de importância. Mas não é a urgência que deveria nos guiar, né? Exato. É a importância. E relacionamento com amigo também. Né? Assim, não, pô, eu posso... Eu vim no carro, né? Quando a gente veio dirigindo para cá, vim falando do Simon Sinek. E ele comentou, eu vi um podcast dele recentemente, e ele comentou que ele estava escrevendo um outro livro, ia começar a escrever um outro livro falando sobre amizade. De, assim, como cultivar amizades, assim, porque você tem material sobre tanta coisa hoje, né, em relação à vida, né, como comer melhor, relacionamento entre cônjuges, né, trabalho, mas assim, tem pouquíssimo material sobre como desenvolver amizades, porque a amizade, às vezes, é meio descartável também, né, pô, briguei com meu amigo, nunca mais falo com ele e acabou, mas, pô, relacionamento não é assim, né, com sua esposa, você não faz isso. Não é assim, teve uma discussão e acabou tudo. Não, você tem que cultivar. E é comprovado, cara, que amigos, eles são parte fundamental de uma vida de qualidade. De saúde, longevidade. Aquele estudo de Harvard, né, que está há quase 90 anos rodando, já mostrou isso nos primeiros relatórios, né, que as pessoas mais felizes eram as que tinham vida social com grupos de amigos seletos, exato, onde eles podiam se abrir à vontade sem serem julgados. Exato. E você dá tempo para investir em amizade, você precisa de tempo, cara. Precisa de tempo. Você colocou isso como importante na sua vida, né? Exatamente. Olha, para mim, aqui o que fica de lição é prioridade, né? Onde você coloca a sua energia e sua prioridade, porque o tempo ele é igual para todos. E aí uns dizem que tem mais, outros dizem que tem menos tempo, mas todos têm o mesmo tempo, né? E aí eu vou trazer uma coisa ácida aqui, que é uma provocação para toda a audiência, que é a seguinte: às vezes a gente se pega o tempo todo dizendo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? E se você está fazendo isso muito bem, escolhendo as suas prioridades, está tudo certo. Mas a provocação que fica é a seguinte: às vezes a gente fala que não tem tempo para ver o amigo, como você mencionou, Júlio, não tenho tempo para dedicar para os meus filhos, então eles estão crescendo e eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, e eu não vi meus filhos crescerem. Não é, você trocou as prioridades. E assim vai. Mas cada um sabe do seu. Mas uma coisa é fato: a gente fala sempre que não tem tempo. E aí morre um ente querido, a gente arruma tempo e vai ver o cara no velório, certo? Vai ver no enterro. Só que aí é tarde demais, gente. Então a reflexão que fica é o seguinte: tempo existe e você consegue arrumar. Basta você querer priorizar. E aí você escolhe o que é prioridade para sua vida e o que não é. Lembro de uma entrevista que o Pelé falou assim: querem fazer homenagem pra mim? Faça enquanto eu estiver vivo. Depois que eu morrer, não precisa mais. Tá? Genial! Exatamente. Pai Lu, penso muito nisso. Se uma pessoa querida falece, você cancela toda a agenda pra ir no velório, onde você não pode mais interagir com ela, não aqui, pelo menos, encarnado. Mas digo que não tenho tempo de vê-la quando ela tá viva e arrumo o tempo quando ela tá morta. Pois é. Prioridade, né? É isso aí. Conseguimos gerenciar nosso tempo? Tentando ser sharp nas coisas, dos compromissos que a gente faz, colocando a prioridade nas coisas. Estamos encerrando dentro dos 30 minutos que 30 a gente e pouquinho, se proporcionou a fazer. Tá bom? Maravilha. Então, no tempo da semana que vem, a gente volta. É isso aí, com mais novidades. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Uhul.